Boa noite. Vamos ao Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. E assim vamos chegando à última fase dos castigos de Deus sobre a raça humana durante o final do chamado período da tribulação, que precede a vinda do Senhor Jesus Cristo para inaugurar o seu milênio ou o seu reino de 1000 anos. Então, a execução agora, propriamente dita, da última série de flagelos, começa agora. Já vem preparando, já no final do 15 já expliquei, falei, e agora vamos, sem mais delongas, iniciar ou acompanhar o relato do apóstolo João quanto ao efetivo início desses flagelos derramados por Deus sobre a terra. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide, e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Vamos ficar aqui e orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra lida, compartilhada conosco, escrita 2000 anos atrás pelo Teu servo João, inspirado pelo Espírito Santo, e que esse mesmo Espírito Santo nos ilumine para compreender pelo menos um pedacinho do que está escrito para o nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual e para a conversão de pecadores a Cristo, os que ainda não se converteram, não cederam em seus corações à luz do mundo, ainda resistem, talvez com aspectos amigáveis, serenos, até simpáticos ao Evangelho, mas se o coração não se dobra totalmente aos pés de Cristo e não se arrepende dos próprios pecados, com toda sinceridade de alma, esse alguém não é convertido a Cristo. Assim, ensina a Tua palavra. Dá sabedoria a alguns que talvez pensem que são salvos, porque fizeram uma decisão anos atrás, ou meses atrás,
porque foram batizados, porque têm sido conhecidos como crentes, têm fama de crentes, dão o dízimo e falam bem de Cristo, mas não são regenerados dentro. Não temos o alcance, digo nós, os seres humanos não têm alcance, não têm capacidade de entrar no coração e poder ler este coração. O teu Espírito somente Ele tem. Então, entregamos pessoas assim nas tuas mãos, para que com a pregação de uma palavra como essa, pessoas sejam alertadas com o sinal vermelho piscando dentro da consciência e mostrando que salvação é muito mais do que levantar um dia a mão num culto, ou se dizer crente, ou evangélico, ou o que seja. Que o teu Espírito Santo tenha misericórdia de pessoas assim, que nós não sabemos quem são. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos por todos os que ouviremos esta pregação. Amém. Então, são penalidades declaradamente decididas por Deus, mandadas por Deus, providenciadas por Deus, na sua grande ira contra os habitantes da terra, daquela ocasião, que aderiram ao anticristo e rejeitaram a Cristo, e que, de uma certa forma, obviamente, são representativas de todos os seres humanos que já rejeitaram, ao longo da história, o convite de Deus para o arrependimento e para a fé, para crer na palavra dele e para a obediência, a submissão a Deus. Primeiro flagelo. Primeiro anjo derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Interessante é que este mal que sobreveio, ele foi seletivo. Deus selecionou alguns para receberem algo terrível. Quem foram esses selecionados? Pessoas que se comportaram de uma maneira aberta, submissa ao anticristo, amedrontados, acovardados, já falamos bastante sobre isso. E ao agirem assim, rejeitaram o Cordeiro, rejeitaram o Cristo. Não preciso mais desenvolver esse tipo de explicação, porque já foi dada. Seja como for, é evidente então que Deus dirige agora o resultado deste flagelo sobre essas pessoas específicas. O que aconteceu com elas? Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. No grego, são duas palavras que falam do que é mal. Obviamente com alguma coisa em comum, mas com algumas diferenças entre si. Mas as traduções são boas. Talvez pernicioso pode dar uma ideia de questão de pureza moral, sexual, coisa assim, que não tem nada a ver. Então, a nova versão internacional, por exemplo, colocou dolorosas. Então, falou em úlceras malignas e dolorosas. A nossa versão fala em úlceras atualizadas, malignas e perniciosas. Significa algo muito ruim e muito provavelmente fora do alcance de cura. Talvez impossível de tratar. Interessante, não fala que é mortal e matou pessoas, mas que era extremamente maligna, em termos mesmo clínicos, médicos. Então, talvez não matasse, mas causava profundo sofrimento e fora do alcance da cura. E, pelo jeito aqui, nenhum seguidor do anticristo escapou. E as palavras são poucas, que ele passa logo para o segundo flagelo. Mas
Obviamente, a realidade é tão terrível do que está aqui por trás disto que ultrapassa a nossa imaginação. Eu fiquei pensando pouco tempo. Filas nos hospitais, fila no trânsito de pessoas desesperadas indo para algum lugar pedindo ajuda, ou clínicas e coisas assim, todos doentes, com muita dor, o médico morrendo de dor, doente, o enfermeiro com dor, o paciente com dor, o governador com muita dor, o catador de lixo com muita dor, o milionário e o piloto do seu jato com muita dor, o motorista do ônibus e os passageiros, todos sofrendo terrivelmente e sem conseguir alívio. Segundo flagelo, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Há um certo paralelismo entre estas taças derramadas agora e o segundo grupo de 7 flagelos derramados, que foram as trombetas. Há algum paralelismo, não exatamente correspondente, mas, por exemplo, no toque da segunda trombeta, lá fala que morreu 1/3 da vida que havia no mar. Agora não é mais 1/3, é a totalidade, é 100%. O mar se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar, todos os animais marinhos. Essa questão do sangue, há alguma discussão, que fala muito em sangue, que vai falar mais, inclusive. Se Deus transformou a água do mar em sangue humano mesmo, ou não é bem sangue humano, porque não vem de homem nenhum. Deus transformou lá mesmo, onde estava no mar. Mas vamos dizer assim, numa composição idêntica ao sangue humano, absolutamente igual. Ou, às vezes, já comentei isso várias vezes com vocês, é difícil estabelecer o que é literal em Apocalipse e o que é metafórico. É muito complicado. Não é nem complicado, é que às vezes não dá. Então aqui não sabemos se João estava dizendo que é sangue. Se pegar uma amostra daquele sangue, tira do mar e leva para o laboratório e pega uma amostra de sangue humano, é igual, idêntico, pode ser. Ou não, se Deus criou ali algo muito parecido com sangue, com o mesmo efeito de sangue, não sabemos. Provavelmente, como vamos falar lá na frente, de sangue de profetas derramado, a ideia talvez seja mesmo imaginar que é sangue humano, ou idêntico ao sangue humano. E curioso, o sangue de alguém vivo, claro, é um sangue vivo, com células vivas. O sangue de alguém morto rapidamente se coagula, muda de cor, cheira mal, é algo absolutamente repugnante. E a observação aqui que João diz, a água do mar inteira se tornou em sangue como de morto. Ou seja, é a pior hipótese que se possa imaginar. Em termos de consequências práticas, o mau cheiro aqui, a falta de alimento, o desequilíbrio ecológico, o prejuízo financeiro. É como eu digo, irmão, são poucas palavras, cada flagelo deste, mas o tamanho que está por trás disto inibe até de a gente tentar descrever, porque é grande demais, a gente nem consegue descrever o tamanho do que está por trás, mas é o que está escrito. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Obviamente um flagelo de natureza igual à do segundo, tudo indica, mas agora atingindo
não somente os mares, água salgada, mas os rios e fontes de água. O resultado, não diz, mas obviamente é o mesmo: morte de todo ser vivente, nos rios e nos açudes e fontes de água doce também. Paralelamente, no toque da terceira trombeta, como já falamos, uma estrela chamada Absinto caiu sobre um terço dos rios e das fontes das águas, e muitos morreram, é o que lá diz, já falamos. Agora todas as águas foram afetadas, mostrando novamente um aumento na proporção, um grande aumento na proporção, no tamanho da ferocidade e da malignidade do que Deus estava agora infligindo e impondo à raça humana. Todos os seres viventes dos rios devem ter morrido também, como os dos mares, embora aqui não especifique. Claro que muitos seres humanos devem ter morrido, até por questão também de subsistência, de onde é que vem a água que nós bebemos, senão dos rios e das fontes das águas, ou da chuva que, por sinal, cai do céu, porque já foi evaporada das águas. E eu não preciso gastar aqui um minuto para descrever a importância da água na vida humana e no próprio funcionamento do mundo como Deus criou. É absolutamente vital. Aqui é o mundo andando de uma maneira extremamente caótica, terrível e quase parando, se não em termos de rodar em torno do Sol, mas de parando em termos de funcionamento. A Terra como um organismo que aparentemente funciona por si só, ninguém quase nem nota, porque todo dia tem um dia novo e as leis são tão fixas, são tão espetacularmente estabelecidas, que os aviões voam sem cair e os prédios ficam em pé sem cair, por causa das leis que já encontramos pronto. Então tudo parece funcionar automaticamente, e não é. Não é um organismo, mas é todo um sistema muito bem feito e tocado dia a dia. Deus todo dia sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz a Escritura. E agora o sistema terra está fraquejando e iria, claro, ia rumar rapidamente para uma destruição total, não fosse a intervenção de Deus com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora vem um comentário sobre esse flagelo. No primeiro e no segundo não houve comentário algum. João só disse o que aconteceu, isso e isso. Agora vem um comentário. Depois deste terceiro flagelo, e quem fala aqui é o anjo das águas. Quem é esse? Anjo das águas. Eu acho impressionante que tem coisas que, não só João aqui, mas em outras passagens da Bíblia também, mas estamos focados em Apocalipse, tem coisa que João explica com um detalhe impressionante. E tem coisas enormes que ele não explica bem. Isso aqui seria mais para nossa curiosidade. Anjo das águas, quem é este? O que ele faz? Talvez João dissesse, não é óbvio? Provavelmente, é óbvio. O anjo das águas é o anjo que toma conta das águas do mundo inteiro, talvez da água doce, não sei. Ou água salgada, água total, H2O, não sei. Mas o anjo das águas. E ele fala numa naturalidade, como se alguém estivesse aqui falando do presidente da CAGES. De alguém bem específico, alguém conhecido, bem determinado. Alguém falou. Quem falou? Foi o anjo. Qual? O das águas. O anjo das águas, sei, conheço. Foi ele. Ele fala numa simplicidade, como se nós conhecêssemos.
Mas o fato de nós não conhecermos não significa que ele não esteja lá. O anjo das águas, instituído por Deus e com a sua responsabilidade sobre o quê? As águas. Tomando conta das águas, do mundo. Há um anjo que toma conta das águas do mundo. Agora, vai dizer isso numa comunidade científica, especialmente numa cidade grande, sofisticada, num hotel 5 estrelas, cheio de PhD e pós-doutorado, e vai um pobre miserável de um crente dizer, com base num livro antigo, complicado, sem graça, meio lendário, dizer que tem um anjo que toma conta das águas do mundo. Tenha dó. Enquanto os nossos doutores não conhecem bem dos ciclos das águas, até hoje não sabe dizer quando é que vai ter uma chuva ou não vai, diz tudo errado. Aí tem um anjo que entende de tudo, faz tudo, dá conta de tudo. Tem. Se você não crê nisso, vá para as bases, Não, eu sou cristão, mas eu não creio que existe um anjo das águas. Você não é cristão. Deixe-me dizer de outra forma. Se você não crê no que a Bíblia diz e ensina, é impossível você ser um crente. Agora, pastor, o senhor acabou de dizer que é difícil estabelecer o que é metafórico, o que é literal. Eu sei. E eu fui um pouco forte de propósito. Porque é claro que se alguém diz, eu creio que existe um anjo das águas, mas vamos ver que anjo é esse. Isso aqui é metafórico. Já fica, há uma infinidade de possibilidades de discussões. Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é o seguinte: precisa crer na palavra de Deus. A gente estuda líderes da reforma e brigas entre líderes de reforma sobre esta questão de vamos obedecer à Bíblia. Aí eu vou dizer, a Bíblia, mas de uma maneira tal que o conselho da cidade, como havia antigamente, 1500 e tanto, 1600 e tanto, conselho da cidade que vai resolver. O que ele fizer, a igreja acata. Não, a igreja vai acatar o que um grupo civil que toma conta da cidade e faz guerras e tudo, ele é que vai dizer, esse grupo que a igreja aceita? Não, de jeito nenhum. Não, mas eles são todos cristãos. Não, aí houve muita discussão em cima disto aí, até bom vocês saberem que teve um caso muito interessante, que eu não vou entrar em detalhes, de Zwinglio, com o líder que se tornou os anabatistas. Esse líder era muito amigo de Zwinglio e ele se revoltou contra o antigo mestre exatamente por este ponto, que Zwinglio começou a ceder para o conselho da cidade de Zurique. E esse Grebel, não. Resultado, o Grebel foi morto com 28 anos de idade pelas autoridades da cidade. É uma pena, mas como é que o Zwinglio deixou? Porque eu não vou entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é que é vida ou morte. Eu morro, literalmente morro. Mas nós não vamos adotar esta missa, porque não está na palavra de Deus, é uma ofensa à palavra de Deus. Aí o outro dizia, tudo bem, eu concordo, mas deixa o conselho resolver. Não, porque o Espírito Santo já resolveu na Bíblia. Estude na Bíblia o que a Bíblia ensina e vamos ver em quantas coisas essa missa destrói, vai contra. Não tem que conselho resolver, não, mas eles é que mandam e tal. Pois estamos rompidos. Por causa desse rompimento, ele foi morto. Vida ou morte? Você morreria?
em cima da defesa de uma coisa que a Bíblia ensina, e ela ensina, e acabou-se, pronto. Então eu acho, pessoalmente, espetacular a maneira como a Bíblia fala, muitas vezes, eu tenho colocado isso aqui, de uma maneira natural, sobre coisas que parecem muito estranhas, mas que deveria ser um deleite para os crentes dizerem, no meio de uma reunião de jovens, 18 anos de idade, pensa nas cabeças, de faculdade, ou de professores, como já comentei, dizer assim, pois é, eu creio no anjo das águas. Tem coragem? Você é crente mesmo? Você tem coragem de dizer que Deus é um? Mas existem 3 pessoas? Não, isso aí eu tenho, eu acredito que você tenha, porque você nasceu ouvindo isto, e se acostumou, isso virou algo mais ou menos comum, num país tido como cristão, ainda vai esses assuntos mais básicos do cristianismo. Mas tem coisas na Bíblia afirmadas, claramente afirmadas, que precisa ter coragem para poder dizer. Não existe um ensino claro na Bíblia sobre essa questão de anjos e tudo, mas, eu digo um ensino claro, existem afirmações claríssimas, e muitas, como eu já comentar, mas aliás, na Bíblia praticamente nada é feito de uma maneira sistemática. Vamos para a parte da Bíblia que fala sobre Deus, doutrina de Deus. Lá, obviamente, lá vai falar da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e tal. Agora a doutrina do homem, a antropologia e tal, não é assim. Então a chamada teologia sistemática dividiu a Bíblia, de uma maneira geral, em setores. Aí vem o estudo do homem, a antropologia, a martiologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação e tal. Mas você vai estudar lá, você vai encontrar um monte de passagens, tudo juntos uma da outra, de livros diferentes, de épocas diferentes, mas que falam da mesma coisa. Então, você não vai encontrar, onde é que na Bíblia fala a doutrina de anjos, eu quero aprender tudo sobre anjo, vai lá no livro tal, que está lá tudinho. Não é assim. Tudo bem, mas fala muito de o seguinte: anjos benignos e malignos com responsabilidades específicas sobre assuntos da terra. Uma passagem interessantíssima que talvez vocês deveriam ler, já devem ter lido, mas é bom de vez em quando renovar. Daniel 10 e 11. Daniel orou a Deus e um anjo saiu, foi enviado do céu por Deus para assistir Daniel. E demorou 21 dias para chegar. E o anjo explica para Daniel: olha, sabe por que eu demorei? Porque o príncipe do reino da Pérsia, que na realidade é um anjo, porque Miguel é o que é um anjo poderoso, é também chamado de príncipe. Então fica evidente no próprio contexto. Mas o anjo do reino da Pérsia, ele se opôs a mim. Ele resistiu a mim, eu tive que lutar contra ele. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, e sabemos que ele é um anjo poderosíssimo, veio me ajudar. Então eu tive vitória sobre os reis da Pérsia. Não fala mais nem que é a vitória sobre o anjo da Pérsia, mas a vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, numa alusão clara a anjos tomando conta ou encarregados de países. Logo depois ele diz: aliás, Daniel, eu vou ter uma nova luta com o anjo dos persas. Não ficou naquilo não, vai ter uma luta nova. E também o anjo da Grécia virá contra mim. Olha só, anjo da Pérsia, anjo da Grécia. E Miguel é chamado do príncipe ou do anjo
dos judeus. Aqui temos algo interessantíssimo. Houve uma época que você chegava na livraria evangélica, aí eu vi isso. Eu chegava lá e pegava um livro, Anjos Territoriais. Digo, o que é isso? Quando eu via, algum iluminado tinha feito um livro falando dos anjos territoriais. O que a Bíblia fala em anjo territorial é aqui. Umas 2 frases, ou 3. Então é curioso como o ser humano é. A verdade, o fato está lá, é claro, o que está lá em Daniel. E sabemos que de alguma forma não, sabemos que existe um anjo encarregado de alguma forma da Pérsia, ou que hoje é o Irã, e de Israel, que já se mantém o nome dele, que é Miguel, e da Grécia, sabemos, é fato. Mas fique aí, porque você vai na Bíblia, roda para lá e para cá, louco por mais assunto, porque é um assunto instigante, e não tem mais nada. Ah, não, agora me deu corda. Agora eu vou escrever um livro sobre os anjos territoriais. Aí vem esses falsos mestres aí, vários, e escrevem tolices, com base numa pequena passagem bíblica, e tome invenção. E os crentes incautos, ingênuos, e que culpa deles, gostam de novidade, se é bíblico ou não é, mais ou menos tanto faz. Tem um cheiro de Bíblia? Tem, está valendo para mim. Então compra os livros, gosta, mistura com doutrina correta, vai ter um bocado de coisa que é correto nesse livro, um bocado de coisa que é misturado, ou quer dizer que é falso, aí mistura tudo, e aí gera uma multidão de crentes muito mal informados e mal doutrinados, porque se entregam, eles vão ser cobrados por Deus. Olha o outro grego que morreu, porque não abriu mão que um conselho feito por homens iria estabelecer o que a Bíblia tinha dito ou não. Morreu, por isso morreu. Muito bem. O fato é que existe, de fato, essa questão de anjos com poderes sobre países, conforme... Eu estou rindo porque já imagina alguém perguntando, pastor, o nome do anjo do Brasil? Não sei, não vou fazer um livro e nem ler livro nenhum sobre isso. Deve ter um anjo do Brasil? Provavelmente, não posso afirmar. Mas não fica por aí. Hebreus fala de pessoas que receberam anjos, quando fala que devemos ser hospitaleiros, porque pessoas receberam anjos e nem perceberam. Quem foi? Ló. Recebeu 2 anjos em casa, pelo menos Ló, pode ter havido mais, e há 1 ou 2 casos a mais, mas o mais claro é o de Ló. Eram homens, mas diferentes, que eram poderosos demais, colocaram cegueira nos habitantes lá de Sodoma e tal. Mas aqui 2 anjos foram encarregados, vá lá numa missão específica, vá cuidar de Ló. Está lá a história todinha, em Gênesis 18, 19, é interessantíssima. Aí o rei da Síria resolve mandar prender Eliseu, porque Eliseu estava, e dizia para o rei de Israel, olha, no lugar tal, o rei da Síria vai estar. Aí o rei de Israel ia lá e vencia, e destruía, ou coisa assim, e o rei da Síria disse, tem alguém nosso aqui está nos traindo. Aí disseram para ele, não é ninguém nosso, não, é um tal do Eliseu que tem lá, que adivinha tudo o que vai acontecer. Vamos pegar esse homem. Aí ele mandou. Muitos soldados cercaram a cidadezinha onde Eliseu estava, para pegar Eliseu. E quando o servo de Eliseu acordou de manhã cedo e olhou, viu a cidadezinha, uma vila, coisa assim, toda cercada por
soldados armados que foram para pegar Eliseu. E se apavorou. Aí Eliseu disse para ele: mas os que estão conosco são em maior número do que os que estão contra nós. Aí pediu a Deus, abriu o olho dele. Aí quando ele olhou, viu em torno da cidade toda, dos montes, obviamente numa área muito maior de onde estavam os soldados sírios, carros de fogo ao redor, para proteger Eliseu. Obviamente, lá fala cavalos e carro de fogo, obviamente, com seus cavaleiros, não diz exatamente, mas angelicais ali, missão específica, vá proteger Eliseu. E protegeram, a história é interessantíssima, depois você vai ver lá. Aí Jesus fala: eu digo, afirmo para vocês que o anjo dessas crianças, desses pequeninos, eles veem incessantemente a face de meu Pai no céu. Olha o tamanho desta afirmação. O próprio Jesus Cristo, dizendo que as crianças têm anjos, os anjos delas. Mas, Senhor, só uma perguntinha, como é anjos delas? Explica aí. Não, vou ficar assim mesmo. Os anjos delas veem incessantemente, a frequência é alta, continuamente, frequentemente, a face de meu Pai, que está no céu. Então a gente aprende que há anjos que têm como ministério, como trabalho específico, cuidar de crianças na terra, do fulaninho, da ciclaninha, da fulaninha lá, do outro lá. E essa missão eu não queria, mas deve ser difícil para esses anjos. Alguns casos, não todos. Salmo 91 fala de anjos enviados por Deus para cuidar dos fiéis. Esse salmo foi utilizado pelo diabo quando tentou Jesus Cristo. Eu não vou ler a passagem, mas fala que Deus vai enviar seus anjos. Uma passagem muito bonita lá no Salmo 91. Jesus disse que aquele pobre que morreu, que ficava ali na entrada da casa do rico, é Lázaro, né? Morreu, e disse que ele foi levado para o céu. Lá diz, seio de Abraão, levado por anjos. Vem cá, vá buscar aquele ali, vá buscar o outro lá. Eu não sei exatamente o que significa isto, mas está escrito que anjos recebem missões de buscarem santos que morreram, levar para o céu. Aí nós vemos no nosso Apocalipse, já no capítulo 7, versículo 1, anjos do vento, que eu já comentei sobre isso lá quando passei, não vou ler, mas que eles continham os ventos. Logo agora, no capítulo 14, não sei se vocês se lembram, falam de um anjo que tinha autoridade sobre o fogo. Vento, fogo. Então João se sente muito à vontade, e depois de falar no anjo dos ventos, ou nos anjos dos ventos, no anjo que tinha autoridade sobre o fogo, de falar no anjo das águas. Aí vem Satanás, e é chamado de príncipe deste mundo. Então foi dada a ele uma certa autoridade sobre o mundo inteiro. Inclusive, João diz, o próprio João, o mundo inteiro jaz no maligno. É chamado também de o Deus deste século, ou seja, Satanás tem uma ligação com o mundo enorme, poderosa, dada por Deus, limitada por Deus, sem dúvida alguma, mas tem, e anda ao redor como um leão procurando uma presa para devorar. Então ele atua no mundo,
Lá em Apocalipse 9, nós falamos no anjo do abismo, chamado Abaddon. Não vou falar mais dele, mas só lembrando. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu já quero retomar. Estudo sobre anjos e tal. Porque a interação, a relação de seres espirituais, angelicais, tanto benignos como malignos, que são os demônios e o próprio diabo, a interação de seres espirituais benignos e malignos com a terra é enorme, incluindo com os próprios seres humanos, talvez muito maior do que nós pensamos. Mas se pensamos que não é muito grande, não é por falta de ensino das Escrituras. Eu estou aqui já há um bocado de tempo falando de casos e tem outros. Contatos de pessoas com anjos, Gideão, e há outros casos. Por que eu digo isso? Para nós darmos mais atenção às coisas espirituais, como a Bíblia tanto enfatiza, estarmos mais ligados na realidade espiritual das coisas. Claro que não a ponto de em tudo ver um demônio ou ver um anjo. Qualquer pessoa que vem ali vai lhe ajudar, ajudou a achar uma moeda, é um anjo que Deus mandou e tal. Não quer dizer isso. Por outro lado, terminamos tendo uma vida aqui meio cética e meio seca, como o que não crê em Cristo, e nos usufrui dessa fé e dessa convicção de que todas essas coisas que a Bíblia fala são verdades, e que seus filhos têm anjos que cuidam deles. Não sei exatamente como, não sei com que frequência, não sei como funciona, mas tem. É impressionante isto. E que vem lá Hebreus e conclui tudo, praticamente tudo, que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço dos que hão de herdar a salvação, ou seja, dos crentes. Está lá, Hebreus 1:14, está lá a definição de anjo. Espíritos ministradores que servem, que trabalham, que ministram para homens, mulheres, crianças, seres humanos na terra, ministram em favor. Claro que ao falar aqui está falando de anjos benignos, anjos fiéis a Deus, não os revoltosos demônios, claro. Mas acho que o crente poderia, sem cair no exagero, como eu falei, de em tudo está vendo coisas, demônios, satanás e anjos e tudo quase numa imaginação assim, sem muita base e exagerada, sem um critério. Mas o crente, ele deve considerar essas coisas e pensar nessas coisas e se sentir uma parte integrante dessas coisas. Deve ter muito anjo ao redor aqui e são meus amigos. Eu devo ter um anjo que Deus mandou para me ajudar em algum momento, ou o tempo todo, eu não sei, a Bíblia não deixa claro, mas tem anjos que me servem e são seres maiores em força e poder do que nós, a Bíblia diz. Então essas coisas são verdadeiras e devem nos desamarrar, nos arrancar das coisinhas da vida aqui, que são muito sofridas, gente. Vocês não acham, não? É só eu. É muito sofrida. As coisas são arrastadas e são repetitivas e não tem muitas novidades. Como já dizia Salomão, Eclesiastes, tudo é a mesma coisa debaixo do céu, não tem muita novidade, é tudo vão, vazio, e há um aspecto que é isto mesmo. Aí a gente
quer se deprimir um pouco, quer se desanimar com essa vida e preocupar demais com o filho doente, com a mãe doente, com o pai doente, ou com isso, ou morreu ali, então, aí quer desanimar, e aí se sente mal porque está desanimando, e não, eu tenho que ser mais animado e tal. É verdade, com que base? Ou de outra forma, com que material você vai se sentir mais animado, mais energizado para levar a vida, ver de uma maneira mais altaneira, mais elevada mesmo? Em quê? Aí vamos querer dar uma solução humana, que não é errado em si, mas há um exagero de médicos do corpo, médicos da mente, e medicamentos de todo jeito, e está muito generalizado demais isto, mas as pessoas sem Deus não tem outro recurso. Mas o crente crer nessas coisas, acreditar nessas coisas e aguardar com expectativa essas coisas, e já se convencer que faz parte dessa realidade aqui na terra, hoje, e eu vou pensar em anjo, não é como uma coisa remota, aí no céu, que eu não entendo direito, tal. Não entender direito, eu não entendo mesmo não, mas que eles estão por aqui, estão, e em grande quantidade, e para o meu benefício, os benignos, e o diabo contra mim quer me derrubar. Se ligue nisso aí, é isso que eu estou querendo dizer. Agora, o salário, como é que você vai gastá-lo? E a compra de sapato, que o seu já está furado, e isso, dor de garganta, virose, isso é tão pequeno, gente, isso é tão pequeno, mas a gente faz grande, faz porque quer. Não, mas eu tenho que ganhar o pão de cada dia. Tem gente que quer ganhar a padaria. Deus mandou você ter uma padaria e fazer o próprio pão? Não, o pão de cada dia Ele dá, basta. Tem povos que não estão muito preocupados com essa parte capitalista de ganhar mais e ganhar mais, ganhar mais, até sem Deus, só pelo bom senso. E a Bíblia diz, tendo o que comer, o que vestir, fique satisfeito. Mas nós não tem jeito, já nascemos com isso, e é uma luta que nós temos que travar todo tempo, contra esta ideia de que eu tenho que ter mais. Eu tenho que ter mais. Mas o que você tem que ter mais? Tem. Mas o que? Dinheiro. Oh. É muita miopia nossa, da nossa sociedade, de nós, de uma maneira geral. Muita miopia. Eu tenho que ganhar mais dinheiro. Não é óbvio, não? Você ganha seus 6.000, eu ganho 2. Então, como é que não é óbvio que eu quero chegar nos seus 6? E você não quer chegar no que tem 12? Ora, é engraçado, né? Você com 6 dizer para mim, não quero mais não, venha para os meus 2. Aí o de 10 vai dizer assim, eu quero o de 30. Quando vê, está falando em milhão já, que já ultrapassou muito a capacidade nossa de comer, se alimentar, de se vestir, de viajar, muito acima já, os milhões e milhões. Aí muitos só pensam nisso, aí diz assim, eu chego lá onde o crente deve estabelecer para si, penso eu, um padrão. Se é o padrão que nasceu com seu pai, ou do seu avô, que foi rico e ficou pobre, ou isso ou aquilo, não interessa. Senhor Deus, esse padrão me satisfaz, me dá esse padrão. Se quiseres me dar, daqui eu não passo.
Eu não passo deliberadamente. Isso é uma coisa de louco, numa sociedade como a nossa. Mas creiam que existem loucos assim. Em nossa sociedade, em nosso meio, existem pessoas alocadas, abobalhadas, assim. Eu estou sendo irônico. Porque são pessoas que, sendo crentes, são de uma sabedoria celestial. Quer dizer, aqui eu fico em termos de dinheiro, e aqui eu não fico em termos de santidade, em termos de conhecer o meu Deus, de ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo, de saber sobre cada história que fala de anjo na Bíblia, para vibrar com esses seres e conhecer as Escrituras e fazer do céu algo mais natural do que está bem aí, pertinho de mim, e as coisas daqui de baixo, lá secundárias e tudo. Nisso eu não quero parar, não. Eu quero subir cada vez mais, eu quero me tornar. A Bíblia diz, o meu alvo é ser parecido com Cristo. Não é ser parecido com o Bill Gates. Que não é mais nem ele, hoje é o Jeff Bezos. Todo mundo sabe. Dono da Amazon. Homem mais rico do mundo. Chega barba, muita gente. Aí vem o outro lado do futebol, com seus milhões de jatos e tudo mais, todo cheio de ouro aqui, tatuado até na testa, tudo que é lugar. Aí é o ídolo. Aí vem uma cantora imoral, só se apresenta seminua, em cenas chocantes, chega a dar desgosto. Aí tem milhões de seguidores. Seguidor de quê? Para quê? O que ela diz? O que ela ensina a ser imoral? Este é o mundo. E vocês pensam que não há uma parcela de crentes nisto? E no fim, a origem vai ser quase a mesma. Mundo, agarrados nas coisas do mundo. Aí vem João e diz, pois é, o anjo das águas disse o seguinte, falando, João era gente, como nós. Ele estava preso na ilha de Patmos, como vocês sabem, era um apóstolo. Então, a naturalidade com que ele fala aqui, parece que ele não está chocado com esse anjo das águas, o anjo do fogo, o anjo dos ventos. É natural para ele, que seja natural para nós. Eu vou ficar aqui. Porque ele queria examinar o que o anjo das águas, o famoso anjo das águas, que eu dediquei metade da pregação para ele, mas não é para ele. É porque me impressionou a quantidade de vezes que Apocalipse fala desses anjos, e as missões que ele tem, e a naturalidade com que a Bíblia fala. E eu queria mexer com vocês, eu vou tentar fazer com que os crentes que vão ouvir, eles tentem ser mais naturais nessas coisas. E só tem uma maneira disso aí acontecer, é se afastando das coisas do mundo, e o mundo ser apenas o mínimo para ele. O mínimo. Que pena, eu vou ter que ganhar o suor, com o suor do meu rosto, o pão de cada dia. É isso mesmo, mas Deus determinou, vai ser assim. Mas eu não vou dedicar muita coisa para o tal desse pão, não. Vai ser um pãozinho assim. Dá para eu comer? Dá. Dia seguinte tem outro pão? Tem. Para mim está bom. Esse é o espírito que Deus quer do crente. Simplicidade nas coisas daqui e profundidade, dedicação, inteligência. Se hoje os jovens crentes estudassem menos das coisas que são obrigados a estudar para passar e etc., e se preocupassem em estudar coisas do alto, se os jovens senhores e senhoras, se os maduros, todos, se dedicassem mais ao estudo das coisas do alto, seria outra coisa. Que Deus nos abençoe e não se admire de que, e é isso que o anjo das águas vai dizer. Aliás, vamos deixar de
de suspense. O que esse anjo das águas disse? Louvado seja Deus. Não foi isso que ele disse, não. Eu estou dizendo, louvado seja Deus, e até domingo, se Deus quiser. Embora ele disse também algo muito mais bonito do que isso, mas disse, temos muito que aprender com ele e da nossa Bíblia. E não pense em Apocalipse como uma coisa repugnante, repelente, esquisita, estranha. Não faça esse mal a você próprio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e eu paro aqui, Senhor Deus, à força. Por mim eu continuaria falando muito, muito mais. Tem tanto que falar aqui nesta pregação de hoje, que eu vou deixar para a próxima semana, se Tu assim permitires. Mas já tem muita coisa dita aqui, que eles, os irmãos, ouvintes, amigos, que possam pensar, considerar no que foi dito. Que Teu Espírito Santo inculque nos corações o que Ele quiser. Eu não sou capaz de inculcar coisa nenhuma em ninguém. E se fosse, eu não queria, porque esse é um trabalho Teu. Minha função é pregar e mostrar e avisar. E cada um cuide de si. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.